4 de março de 2025, Passeio da Mocidade Fé para Vencer, aos pontos históricos do Tabernáculo da Fé em Goiânia, Goiás. Embarque nessa história de fé. Pela manhã, cerca de 500 jovens, repletos de alegria e expectativa, saíram para viver um passeio histórico e inesquecível. Com corações vibrantes e muita animação, eles embarcaram em um passeio especial pelos pontos históricos do Tabernáculo da Fé em Goiânia, Goiás, revivendo marcos que contam a trajetória de fé e dedicação da igreja ao longo dos anos. Saímos num comboio formado por 10 ônibus, cruzando as principais ruas da cidade. Para garantir a segurança e a organização do trajeto, a igreja contou com o apoio da Polícia Militar, que disponibilizou batedores e viaturas, além da parceria com o Serviço Municipal de Trânsito, que contribuiu para que tudo ocorresse de forma tranquila e ordenada. Foi um verdadeiro reencontro com a história, fortalecendo nos jovens o sentimento de pertencerem a esse ministério e renovando o compromisso com a fé que move gerações. Um dia que ficará gravado na memória de todos que participaram desse maravilhoso passeio. Saímos do Tabernáculo da Fé da Avenida Castelo Branco rumo ao Parthenon Center, na Rua 4, no centro. O Parthenon Center é o antigo mercado municipal, onde o pastor Joaquim Gonçalves começou a pregar em 1968. Vocês chegaram ouvindo a voz do pastor Joaquim Gonçalves. E como está aqui, aqui foi onde tudo começou. Conforme eu contei a história, o pastor Joaquim, em 1967, teve aquela visão, Deus mandando ele vir para Goiânia. E ele não titubeou, ele obedeceu à voz celestial, conforme Paulo também obedeceu. Ele vendeu a sua casa e veio para Goiânia por uma ordem divina. Como ele não tinha igreja, não tinha quem o sustentasse financeiramente, ele pegou o dinheiro da sua casa e investiu no programa, na Rádio Jornal de Goiás. Ele pagou 6 meses adiantado do programa. Ele não tinha igreja. Ele começou a pregar na Rádio Jornal. E ele veio aqui exatamente para esse local.
E aqui, todas as manhãs, ele começou sozinho. Nós temos aqui o irmão Ricardo, filho dele. Não sei se ele chegou a acompanhar em algum culto aqui. E ele começou sozinho, sem nenhuma igreja, sem ninguém, mas com Deus, com a fé inabalável que ele sempre teve. E ele, todos os dias, no mesmo horário, ele vinha para cá. Muita gente, algumas pessoas que estão conosco no tabernáculo, assistiu ele pregando aqui. A irmã Cleonice assistiu ele pregando aqui. Aí, vocês lembram daquele testemunho do homem que estava alcoólatra, e ele orou por ele, e ele chamando ele de mentiroso? Foi aqui. E o pastor Joaquim, com aquela visão de longo alcance, ele pregava no rádio, pregava aqui, mas se as pessoas, e o atendimento do escritório, as pessoas para falarem com ele. Naquele painel de foto da Avenida Goiás, tem uma foto do pastor Joaquim assim na mesa com a Bíblia. Vocês se lembram? Aonde foi tirado aquela foto? Aquela foto foi tirada aqui desse prédio, ó. Esse prédio aqui, ó, mais alto aqui, ó. Ele alugou uma sala para poder atender as pessoas que queriam falar com ele. Vejam bem a ousadia, a visão que o pastor Joaquim já tinha desde o início. E aqui aconteceram milagres, curas, libertações. Mas chegou um momento que ele formou uma igreja aqui, na rua. Pessoas velhinhas, irmã Maria Teixeira, foi a primeira. Ela faleceu com 90 e tantos anos. Ela entregava o dízimozinho dela para ele aqui, porque ela se tornou membro dele, da igreja, daquilo que ela acreditou que ele pregava. E aqui foi formada a primeira igreja daqui de Goiânia, do Tabernáculo da Fé. Os irmãos me desculpam porque é inevitável, não tem como. Isso para mim é muito forte, trazer vocês aqui, dar a oportunidade para vocês saberem que hoje nós estamos muito bem lá, graças a Deus, mas que foi um começo muito difícil, foi aqui nesse local, na rua, sem ninguém, mas pela ordem de Deus. Por isso vocês estão aqui. Vocês são fruto daquele labor, daquele trabalho, daquela convicção inabalável que Deus tinha mandado ele para Goiânia. Mandou ou não mandou? Amém? Então, aqui foi onde tudo começou. Aqui, como igreja, aqui é a nossa origem, é a minha origem, é a sua origem. Você começou, você estava aqui com ele. Quando ele vinha de Brasília, ainda sem nem ter uma experiência de ministério, conforme eu disse, ele vinha na cabine do seu caminhão, ele era um motorista, e ele vinha de lá pregando. Pregando para quem? Ele via uma multidão na frente dele, tal qual a gente vê nos encontros. Ele te viu naquela pregação. Ele me viu. Ele viu a cada um de nós. Por isso é que hoje nós estamos aqui. Então, é para que vocês deem valor naquilo que nós temos, que vocês têm aqui em Goiânia, por Brasil inteiro aqui representado por aqueles que são de fora. Pastor Jonas. Que Deus continue abençoando a todos vocês.
eu estou aqui por uma predestinação. E eu me lembro que o William Branham era um menino, até certo ponto, renegado. Mas Deus começou a falar com ele quando ele tinha mais ou menos 3 anos, quando ele teve as primeiras visões que Deus deu a ele. Quando ele relatou para o reverendo David que Deus estava chamando ele para uma obra, para orar por rei e monarcas, David duvidou daquilo. Mas, enquanto Deus estava trabalhando lá nos Estados Unidos através do irmão Branham, Deus estava colocando nas mãos de Joaquim Gonçalves uma obra que iniciou aqui, sem nenhum apoio financeiro vindo de outros países, de outras igrejas, unicamente a economia que ele tinha feito ao longo dos anos. Para quem conhece Brasília, ele tinha um terreno no tempo que as coisas lá em Brasília caíam de graça nas mãos das pessoas. O terreno era na Avenida Comercial, em Taguatinga. Com certeza hoje é um terreno valiosíssimo. E foi exatamente esse terreno onde ele construiu a casinha dele. E de lá ele começou aqui, sem saber o que seria, olhando pela razão, mas olhando pela fé, ele via essa multidão de jovens. Olhando pela fé, ele via as multidões espalhadas pelo Brasil, crendo naquilo que ele estava pregando naqueles dias, que era a cura divina. E aquele terreno foi vendido, 6 meses de programa pago antecipado, e isso resultou nisto que nós estamos vendo aqui hoje. Mas a minha maior alegria é que isso não vai terminar com isto aqui, não. Isto vai terminar com o arrebatamento. E nós temos uma confiança de que nós não vamos demorar mais muito tempo aqui nesta dimensão. Se a gente for dar lugar à emoção, a gente ocupa o tempo que poderia ser ocupado em outros lugares. São estas as minhas palavras e o meu conselho é a vocês: continue amando a mensagem. Não tem como amar a mensagem sem amar os mensageiros, ou o mensageiro. Não tem como amar a mensagem sem amar vossos pastores. Deus vos abençoe. Amém? Então vamos um pouco de alegria. Nossas forças unidas lutar, o inimigo potente se mostra, mas por Cristo sois fortes, marcha mocidade cristã em avante, nossas forças unidas lutar, tendo sangue evangelho por arma, a verdade da cruz proclamar. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, revereis o amor, esta obra é decisiva, vigilância e esplendor. Eu quero
Eu, como evangelista, depois que a irmã Martemes chegou a mensagem e a irmã Martemes se afastou, as irmãs se afastaram, ficou apenas os homens. Eu tive o privilégio de dirigir o grupo de jovens no trabalho do evangelismo assim que a mensagem chegou. E eu já preguei aqui, bem aqui, num sábado, nós fizemos culto aqui no mesmo lugar, pregando da mesma maneira como o pastor Joaquim pregou. Eu tive esse privilégio. Não sei se o pastor Jonas ou o pastor Adil estiveram aqui algum dia. Monorivan esteve? Monorivan esteve? Pastor Wagner ou Sidney? Não, né? Então, o irmão Lourivan também pregou aqui. Então, irmãos, como eu disse, estão felizes por estarem aqui? Valeu a pena? Tudo bem. Então, nós vamos fazer uma pequena oração. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, nosso Deus, pedimos a bênção do Senhor, a proteção do Senhor para cada vida aqui. Depois de uma visita emocionante ao local onde tudo começou, nos dirigimos para onde um dia foi o primeiro tabernáculo da fé na Avenida Goiás, número 1385, no centro de Goiânia. Atualmente, o local é parte do estacionamento da Igreja Universal. Ao chegarmos ao local, fomos recepcionados pela banda da Polícia Militar. Gente, eu já contei a história que nós vimos das feiras, das praças, aos domingos de manhã. E ali ficava o púlpito. E nós entrávamos por esses corredores cantando Obra Santa. Então nós vamos reviver para vocês como era a nossa entrada da mocidade, certo? E nós seremos acompanhados pela banda da Polícia Militar, ok? Então... vai, gente, animado! Candice! Vai rápido, animado! Vai, animado! Como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado, fogo do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo de temor. E Jesus está salvando, apagando
Então, nós vamos cantar primeiro os hinos de cada grupo. Eles vão executar o hino nacional, todo mundo cantando com vigor. E depois nós vamos continuar aqui falando, contando as histórias desse lugar. Tudo bem? Preparados? Então vamos lá! Maravilhoso! Amém? Estamos felizes? Agora vamos ver se os heróis vão cantar mais forte, hein? Esquece do sol, esquece de tudo. Ó, eu esqueci do sol, ó. Não tem problema. Então é uma emoção muito grande nós estarmos aqui. Vocês estão vivenciando algo que nunca foi feito desde que saímos daqui. Vocês são privilegiados, vocês são agraciados com essa oportunidade. E maravilhosamente, então, acompanhados pela banda da Polícia Militar, agora o hino dos heróis da fé. Vamos cantar com galhardia, como nós fazíamos. Vocês querem que vocês façam melhor do que nós? Amém. Duvido que vocês façam. Duvido. Que a nossa mocidade era forte, era animada. Isso aqui levantava poeira. Não tinha piso não, era terra pura. E quando nós entrávamos aqui marchando, isso aqui poeira levantava. Isso aqui estrondava o tabernáculo da fé. Tudo bem? Estamos felizes? Malindalva, está feliz de estar aqui novamente? Imensamente feliz. Amém. Malindalva era aquela mais animada da mocidade. Cantava, pulava, evangelizava, ia de casa em casa distribuindo folheto. O seu trabalho não foi em vão. O nosso trabalho não foi em vão. Amém. A semente que um dia plantamos deu fruto. Esse fruto são vocês. Ao lado do ministério do pastor Joaquim Gonçalves, a irmã Lindalva sente-se feliz. Quantas vezes a irmã Lindalva entrou aqui cantando, marchando e a poeira levantando. Se estivermos prontos, agora, obrigado, irmã Lindalva. Agora é a vez dos heróis da fé, hein? Vamos ver se vocês cantam mais forte que nós. Então, prontos. Depois
Orgulhosamente, então, a banda da Polícia Militar vai executar o hino nacional e todos nós cantando fortemente. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas, um povo herói do brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhando o céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Muito bem. Então o pastor Joaquim começou pregando lá na calçada, onde nós estivemos. Aí ele pegou aquele jipinho, que tem a foto dele e do Ricardo, do irmão Ricardo, e eles, dirigidos por Deus, vieram e pararam aqui. Isso aqui era uma máquina de beneficiar arroz, onde limpa o arroz em casca para depois empacotar e a gente comprar no supermercado. Havia pegado fogo. Isso aqui onde nós estamos era só escombro e lixo. Aí tinha um salãozinho, vocês me acompanhem com os olhos, tinha um salãozinho daqui, aonde eu estou, para lá. Foi o primeiro tabernáculo que o pastor Joaquim começou. Ele fez aqui, nesse rumo aqui, no centro, ele fez um púlpito de madeira, de tábuas brutas, ele pregando no rádio, e começou aqui com algumas pessoas. E aí, ele não tinha diáconos ainda, a irmã Neuza, sua esposa, mãe do Ricardo, ficava ali na porta, recepcionando os visitantes.
E aí a coisa foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E eu quero dizer para vocês, prestem atenção nessa experiência sobrenatural. O pastor Joaquim aqui, ele pregava que nós tínhamos que viver a igreja primitiva. O ministério do pastor Joaquim foi diferente dos ministérios de todas as igrejas existentes à época, porque ele pregava de uma forma diferente, certo? E um dia, nesse salãozinho, e um dia estávamos, preste atenção, era uma quarta-feira, era uma reunião de oração, choveu naquela noite, e nós todos ajoelhávamos para orar. Quando nós terminamos de orar, o pastor Joaquim se levantou de trás do púlpito e disse o seguinte: irmãos, Deus me revelou que está vindo uma obra dos Estados Unidos, no mesmo espírito em que nós estamos, e nós dávamos as mãos. Eu não sei o que é, mas os irmãos orem. Era uma revelação genuína ou não? Amém. Sim. O pastor Joaquim, na época, pensava que era a obra de T.L. Osborne, porque ele acompanhava, lia alguns livros de T.L. Osborne. Mas o pastor Joaquim tinha um pastor auxiliar que ganhou do irmão Abiezer, lá de São Paulo, de Ribeirão Preto, uma coleção das 7 eras da igreja. E aí ele colocou, ali era o primeiro escritório, bem naquele cantinho lá, ele colocou essas 7 eras lá dentro daquela radiola. Radiola é onde toca disco, né? E a irmã Martemos trabalhava no escritório. E ele foi lá e falou para ela não mexer naquilo. Mas Deus colocou no coração dela e escondido, começou a ler aquilo. Ele pegou ela lendo, tomou dela, repreendeu e pôs lá de novo. Chega o pastor Joaquim um dia de novo, pega a irmã Martemos lendo, e a irmã Martemos falou para ele: pastor, o senhor deveria ler esses livros, porque isso aqui não é heresia. Ele, sem saber, pegou esses livros, e aqui bem em cima, era como ali um segundo andar que tinha sobrado, aqui bem onde vocês estão. Então, ali tinha um cofre lá, e tinha o primeiro estúdio de gravação dele. Ele pegou essa coleção das 7 eras e levou para lá. E depois ele participou de uma reunião do Conselho de Ministros de Goiânia naquela época, da qual ele não fazia parte. Mas ele foi convidado. E naquela noite, naquela reunião, ele viu algo acontecendo entre os pastores da época, algo muito terrível. E ele saiu de lá com um sentimento: se isso aqui é o verdadeiro evangelho, é a salvação, eu não preciso pregar mais o evangelho. Qualquer ladrão, prostituta, assassino já está salvo. E Deus colocou no seu coração Apocalipse 17, e ele foi para o rádio, ao vivo, 3 dias pregou: sai dela, povo meu. Ele, na verdade, não sabia o que ele estava pregando. Em seguida, ele teve uma experiência naquela noite, ele teve um problema intestinal, ele passou a noite inteira no banheiro, e Deus falando no seu coração: leia os livros, leia os livros, leia os livros, leia os livros. Ele levantou, foi na Rádio Anhanguera, fez o programa ao vivo, desceu, e quando entrou no escritório, ele disse para a irmã Martemos: irmã Martemos, Deus me mandou ler aqueles livros. Ele subiu, pegou o livro, o Profeta do século 20. Quando ele leu a apresentação, ele
falou: é isso que eu queria. Por quê? Porque naquela época ele pregava a cura divina, a libertação, pessoas eram libertadas, curadas e tal. Mas ele não estava satisfeito só com isso. Ele falava para nós, ali naquele cantinho: gente, só isso não segura esse povo. Ele estava em desespero. O que nós precisamos de alguma coisa a mais para segurar esse povo. E em outubro de 1971, ele leu esses livros, e com 10 minutos, com a apresentação do livro O Profeta do Século XX, ele aceitou a mensagem. Conforme tem lá nas fotos, multidão estava aqui. Isso aqui era superlotado. 1.500, 1.800 pessoas congregavam aqui. Aqui abaixo da igreja tinha o jornal 5 de março. Esse jornalista do 5 de março começou a perseguir o pastor Joaquim. Se vocês entrarem lá no memorial nosso, lá tem os jornais da época que Deus deu a graça, eu guardei eles por 40 anos e depois eu expus eles lá no memorial. Olha as manchetes: pastor Joaquim, de Deus ou do diabo? E ele começou a perseguir. Só que quanto mais ele perseguia, soltava as manchetes, o jornal só saía às segundas-feiras, mais a igreja enchia. E aí, quando ele recebeu a mensagem, no dia, ele não pregou para a igreja, não falou particularmente, ele convidou os obreiros da época que ele tinha. Aqui presente tinha eu, pastor Jonas, pastor Wagner estava lá? Não, né? Só eu e o pastor Jonas estávamos na chácara da irmã Nadir. Dia 31 de outubro, 1º e 2 de novembro. Ele leu a mensagem, entregou a mensagem para nós. E no domingo seguinte, ele veio ali tem foto, ali era o púlpito, aqui eram paredões velhos, de cá, cobertura de telha Eternite, as vigas eram de madeiras, conforme vocês veem nas fotos, e ele entregou a mensagem para a igreja. Naquele dia, houve algo sobrenatural. Caiu um espírito assim de Deus mesmo nas pessoas gritavam, choravam, vomitavam, e ele apresentou a mensagem para nós. E após isso, nós fomos batizados num só dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, 1.800 pessoas naquela época. O dia inteiro batizando, ali tinha um tanque. Batizando. E assim, irmãos, isso aqui foi crescendo. Pastor Joaquim pregou maravilhosamente. Aqui nesse lugar, aqui era o púlpito, como vocês veem ali nas fotos. Lá está o escritório, que era naquele canto ali, a irmã Martemes trabalhando. E vamos ouvir um flashzinho na voz do pastor Joaquim, pregado aqui. Algo como esse esforço que vocês fazem, eu lhe mostro e lhe digo: isso, Satanás, e esse povo de pé aí? Amém, aleluia. E esse povo sofrendo aí, Satanás? Você me acusa por isso. Você me tenta por isso. E esse Brasil todo, como diz o próprio inimigo, tá vendo? O inimigo falando a verdade, está lastrando por todo o país. No dia 17 de julho de 1970, nós entramos pela primeira vez nesse corredor, e ao ar pela Rádio Anhanguera, ao vivo, o programa Fé para Vencer. Essa mocidade entrava conforme nós entramos aqui, e sendo transmitido para todo o Brasil, através da Rádio Anhanguera de Goiânia. Assim a obra foi crescendo. Isso aqui não era nosso, não era do pastor Joaquim, nem da igreja, era emprestado, e Deus providenciou o tabernáculo da senador Jaime para nós. Em 1977,
Aí nós mudamos definitivamente para senador Jaime, que vocês terão o prazer de conhecer hoje. 73 foi a inauguração, mas aí nós ficamos tendo culto aqui e lá. E em 1977, definitivamente, nós fomos para lá. Conforme o irmão Joaquim já mostrou aqui, era o púlpito, feito com tábuas rústicas, não tinha nenhum acabamento invernizado, era tábuas rústicas, no máximo pintado com tinta à base de água. E foi bem aqui onde a minha esposa, pela primeira vez, ela colocou o seu braço no meu braço. A esposa do pastor Adil também, pela primeira vez, colocou o braço dela no braço dele. E o pastor Wagner Marques, sua esposa, por uma situação de impossibilidade não está. E o irmão Joaquim. Se vocês olharem ali, vocês verão as fotos. E foi bem aqui onde foi feito a consagração dos nossos casamentos. Então, gente, gostaram? Então, esse foi um pouquinho da nossa história. Após revivermos lembranças inesquecíveis da história do ministério do pastor Joaquim Gonçalves e da primeira mocidade Fé para Vencer, seguimos para o antigo Tabernáculo da Fé, localizado na rua Senador Jaime, número 1337, no bairro de Campinas.
esse tabernáculo. Quantas moças, talvez dessa mais antiga, encontro de pastores, chegava aqui 2 horas da tarde, ficava em pé nesse corredor até 7 horas da noite para esperar o culto. Isso aqui não cabia. Quantas vezes eu ia ali naquela janela e vi o povo, 1.500 pessoas aqui abarrotada. E eu, quantas vezes ali em Santa Ceia, me desesperava e pedia a Deus que nos desse um lugar para acomodar o povo. Um dia nós olhamos um galpão lá na Praça da Bíblia, lá perto da BR-153. Para nós estávamos tudo certo, era ali que nós íamos comprar. Não deu certo. E Deus, na hora certa, fez isso e nos deu a Castelo Branco. A história da Castelo Branco é muito bonita também, como Deus fez. Nós não tínhamos dinheiro para comprar uma porta, e eu reuni a diretoria naquele lugar um dia, e nós levantamos as mãos, e vamos comprar, assim, de uma maneira misteriosa. Deus, não pedimos, eles ofereceram para nós parcelado em 30 meses, e assim foi. Ali tinha um totem, uma placa com a foto do irmão Brana, dessa altura aqui, ó. Aí nós tiramos a placa e pusemos lá para vender, que vende-se. E nada, e nada, e nada, e nada. Aí chegou lá o homem, falou: não, eu divido para vocês em 30 meses. E Deus deu graça e o dinheiro foi entrando na medida que precisava. Lembra da farinha na botija, da panela e o azeite na botija? Um dia o pastor Joaquim chegou para mim e falou assim: tira aquela placa, nós vamos construir sem vender aqui. As condições financeiras da igreja era zero. Como que íamos construir sem vender aqui? E Deus foi fazendo um milagre, e nós começamos pagando e construindo, e o dinheiro entrando. E estamos lá, e aqui ainda não foi vendido. O pastor Joaquim nunca teve a direção, e até hoje eu mais o pastor Jonas estamos esperando alguma coisa de Deus a respeito desse lugar. Então, para mim, ninguém é mais surpresa do que para mim nós estarmos aqui hoje nessa pequena celebração vendo vocês. Agora nós vamos ver algo profético, algo histórico, para vocês verem o que é Deus, como Deus dirige tudo. Ano de 2000, o que aconteceu aqui no ano de 2000?
coração da gente se torna fraco e incapaz, às vezes, de expressar o que está dentro. Mas, ao anunciar, ou ao ser anunciado a Escritura, que será lida nesta manhã, eu comecei a chorar, porque diz a Escritura assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar. Nós estávamos à porta, esperando a hora de entrar, quando foi anunciado esta Escritura. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Pastor Joaquim, há mais ou menos 70, 80 dias atrás, Deus pôs no meu coração convidar a minha pequena congregação de Barra do Garças para que no dia 7 de maio que passou, nós fôssemos ovelha de seu pastoreio naquela ceia. Deus não permitiu que fosse no dia 7 de maio. E hoje, ao invés de ser a minha pequena congregação de Barra do Garças, nós estamos aqui em 80% do povo do meu campo, sem forçar nada. Aconteceu naturalmente, de forma vindicada, e eu estou aqui com mais ou menos 80% do meu povo para sermos pastoreados pelo Senhor neste dia e tomarmos a comunhão, a ceia com o Senhor e a sua igreja. Estas são as minhas palavras ao Senhor nesta hora e à sua igreja. Antes de sair, eu quero ouvir lá da janela bastante salvas e palmas. Amém. Amém? Amém. Quero ouvir lá da janela bastante salvas e palmas. O que significa isso? É uma despedida? É uma flor? Deus sabe. É uma rosa? Eu não sei. Surpresa é perigoso para mim. A gente fica emocionado, né? Cuidado com surpresas, né? E às vezes a gente passa por transes na vida, etapas na vida, que a gente fica sem saber o que realmente está acontecendo. Maria teve uma experiência muito tremenda. Acredito que se Maria tivesse uma tendência para um derrame, ela teria sofrido um derrame, um infarto cardíaco, bem como José também. E essas coisas causam, às vezes, 1 minuto, viram 2 horas. Que surpresa é essa? Eu fiz sinal de chicote ali para aquele lado, né? Falei, olha, vocês não vêm com coisa a meu respeito, não. E esse presente, eu não sei como agradecer, não tem jeito. Seria precipitado falar que está nos visitando o nosso sucessor, está nos visitando, estamos nos despedindo coletivamente, estamos nos despedindo individualmente. Eu, essa noite, essa madrugada, pouquinho de sono, eu vi o irmão Joaquim chorando muito, Joaquim Rodrigues. E ele falava muito baixinho para mim, depois de muito insistir, de uma pessoa que havia morrido. E essas coisas vão envolvendo a gente, porque afinal de contas, a vida da gente está comprometida com Deus e com o seu povo. Os nossos sentimentos estão comprometidos uns com os outros.
E isso aqui é um acontecimento espiritual, vocês fiquem sabendo. Não é apenas um sentimento de gratidão, não é apenas a bondade de um filho, o reconhecimento de um filho. Isso aqui é um acontecimento espiritual que está escrito não nas estrelas, mas nos céus mesmo, com Deus. Isso estava determinado desde antes da fundação do mundo. Vocês não sabem realmente por que vocês estão aqui. Pastor Jonas Pimentel não sabe, a essas alturas nós também não sabemos. A única coisa que podemos entender é que é um sentimento de gratidão. Vocês entenderam? Como é que Deus faz as coisas? Como é que o pastor Joaquim era um homem que tinha Deus na sua vida e via as coisas? Naquele dia o pastor Jonas nem sonhava e ele fez a pergunta: estaríamos nós aqui recebendo hoje o nosso sucessor? Vocês prestaram atenção? Eu não tenho que dizer mais nada, né? O vídeo já diz tudo. Agora, nós vamos ver mais um flashzinho de uma coisa tremenda que o pastor Joaquim falou aqui. Aqui tinha os bancos, as irmãs sentavam, e que o pastor Joaquim falou aqui. Morreu nossa esperança. Que tristeza. O que está acontecendo? Irmão Brano está morto. Caiu um véu negro. Caiu um véu negro sobre a sua gente, sobre a América. Morreu. Que 25 de dezembro de 1965. Ironia do destino, logo no dia de Natal, a terra perde esse presente, ao invés de ganhá-lo. Por que dia 25 de dezembro? Parece que acabou. Acabou tudo. Está vendo? Morreu. Estamos livres dele. Olha, ele foi sepultado, ele morreu em 65. Em 71 ele sacudiu o Brasil. Em 71 ele sacudiu o Brasil, morreu em 65, e sua morte não pôs fim ao seu ministério. Não pode nem parar. Você acha que a morte de um mensageiro põe fim ao seu ministério? Põe! O ministério continua. Amém? Agora vamos ver rapidamente como era um tabernáculo aqui no encontro, para vocês verem o que eu falei para vocês. Qual é a sua comissão? Qual é a minha comissão? Não importa o que Moisés fez, foi o ofício de Moisés que Deus respeitou. Se Moisés não fosse chamado por Deus, não tivesse um ofício de Deus sobre ele, Deus não tinha o que respeitar nele. Como líder, Deus não teve o que respeitar em Uzias, mas ele tinha o que respeitar em Moisés. Ele tinha o que respeitar em Pedro, em João, em Paulo, em William Branham.
Ele tem o que respeitar em mim, por isso que eu ainda estou vivo. Ele tem o que respeitar em você. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Ó Senhor. Amém? Eu gostaria que a irmã Janaí e a irmã Vanilda viessem aqui à frente, por favor. Pastor Jonas e pastor Adil, aqui, por favor. Vocês sabem da história, lá, antes da mensagem, na chácara da irmã Nadir, teve a profecia do irmão Juca. Todos sabem dessa profecia e já ouviram. Aquela profecia é verdadeira? Nós já fomos questionados. A única vez que o pastor Joaquim foi tomado naquele dom de interpretação durante todo o seu ministério foi naquele dia. Nunca mais isso aconteceu. Foi uma vez só. E nós vamos ouvir um trecho daquela profecia. E o cumprimento daquela profecia, setembro de 1971. O cumprimento dela está aqui. Pastor Jonas, irmã Janaí, irmã Vanilda e pastor Adil. Por quê? Vamos ouvir e vocês prestem atenção o que o Espírito Santo, o que Deus estava falando para aqueles jovens lá. Foi o último batismo nos títulos que nós tivemos. E Deus preparando. Nós vamos ouvir o áudio. Desta mocidade tenho olhado para alguns jovens que têm andado retamente diante de mim. E eu os encherei do meu espírito. Dar-lhe-eis força para vencer. Serão homens cheios do meu espírito e da força do meu poder. Por isso buscai mais a minha face. Contemplai mais as minhas maravilhas. E encarai a minha obra com mais sinceridade, com mais pureza nos pensamentos, com mais santidade nos olhos, com mais fidelidade no falar, e firmeza no andar. Consolar-vos-ei diante das lutas. Estarei convosco em todos os lugares.
Eu tenho olhado para cada uma destas donzelas. Entre elas existem algumas que entristecem o meu coração. Mas dentre elas surgirão muitas que serão fortes ao lado de servos meus, que serão usadas poderosamente na ajuda do ministério que tenho para cada um de meus servos. Amém? Naquele dia, Deus estava falando com moças e rapazes, dizendo que Deus estava com os olhos sobre algumas donzelas que ali estavam, e elas seriam esposas de obreiros, servos dele. E naquele dia, lá estava a irmã Janaí e a irmã Vanilda, e pastor Jonas e pastor Adil. Eles não eram namorados, certo? Não tinha nenhum compromisso de namorados. E Deus veio fazendo, aqui está uma profecia verdadeira. Aqui está o cumprimento dessa profecia, desse casal. Eu também estava lá, minha esposa também estava lá. Eu não sou pastor, não fui ser pastor. Todos eles foram pastor, menos eu, porque Deus queria. Eu sou de tudo, né? Eu sou de tudo. Então, irmãos, para nós vermos, vocês saírem daqui crendo mais no ministério de Deus. Foi o que o pastor Joaquim toda a vida pregou. Não sou eu, é o ministério. O ministério não é um homem, é Deus no homem. Como ele disse, o irmão Brana se foi, mas o ministério dele morreu? A mensagem acabou? No nosso caso, o pastor Joaquim foi, o ministério dele acabou? Não. Então, irmãos, para vocês verem, palmas para Jesus, porque Ele cumpriu. Pastor Gideão foi chamado para ser co-pastor do pastor Joaquim aqui na Senador Jaime. Um jovenzinho, né? Que trabalhava numa gráfica com 50 quilos e veio ser o pastor auxiliar do pastor Joaquim. Rapazes e moças, eu não faço parte da juventude de vocês, nessa faixa tão bonita que vocês estão vivendo, mas também não faço parte da história do irmão Joaquim Rodrigues, do pastor Jonas, do pastor Adil. Foi muito bom hoje de manhã, gratidão pela Avenida Goiás e aquela história lá, que meus pais se casaram lá também, mas a minha história começou foi nessa igreja. A minha história mesmo, o meu casamento, quando cooperei com os diáconos, começou foi aqui. E eu sei que tem muitos aqui que a sua história, a sua consciência de história começou foi aqui. Eu queria que levantasse a mão. Quem começou, nasceu conscientemente aqui, na Senador Jaime. Tem vários. Gente, quanta gratidão eu fiquei de entrar aqui, andar por aqueles corredores. Esse corredor do banheiro aí tem tanta história que nós... Para a gente sair daqui do primeiro banco e dar a volta e ir lá no sanitário, porque não tinha jeito naquele aperto. Então são histórias tão gostosas, esse ambiente que esse dia de hoje está sendo maravilhoso. Maravilhoso. E eu quero deixar assim, já para finalizar, vocês também estão escrevendo uma história, que essa história, você não vem arrepender, escreve bem a sua. Começou lá na Castelo Branco, escreve bem a sua história, porque um dia vocês vão ter o prazer que eu estou tendo de estar aqui, que o irmão Joaquim Rodrigues e todos os demais amarelinhos estão tendo, de ter visitado lá e aqui, vocês vão ter de estar vivendo lá, de estar escrevendo lá.
E nas suas igrejas também, porque tem jovens do Brasil inteiro aqui. Escreve bem a sua história. Você vai ter orgulho, satisfação, como eu estou tendo de entrar aqui, de subir, ver lugares em que eu chorei, dediquei meus filhos, sentei nos bancos como os rapazes estão ali, no chão, quer dizer, como os rapazes estão ali. Primeira vez que eu preguei aqui nesse púlpito, só coisa boa, só lembrança boa. Eu vou dizer para o irmão Joaquim, para o pastor Jonas, esse encontro valeu, valeu. Quando você escreve uma história no papel, se você não gostou dela, você não edita, você joga no lixo, né? Mas a nossa história de vida, humanamente falando, ela nunca pode ser deletada diante dos homens. Ela é deletada diante de Deus, mas diante dos homens ela vai permanecer. Então, escreva bem para ficar uma boa história de vida. Nós já estamos quase encerrando. Ali naquele vão ali, que é o tanque batismal, o estúdio do pastor, que tem aquela foto lá, o estúdio do pastor Joaquim era aqui, aquela foto foi tirada aqui, ó, atrás dessas paredes, certo? Irmãos, eu me sinto, meu espírito é muito jovem. Eu sou mais jovem do que muitos jovens aqui em espírito. Vocês não sabem o tanto que eu sou animado, o tanto que eu sou feliz e disposto para as coisas da obra de Deus. O primeiro encontro de jovens foi aqui nesse tabernáculo, em 4 a 7 de março de 2000. A irmã Naléia, por anos, tocou aqui, mas a irmã Vera, esse teclado aqui. E a irmã Meire também. Qual que é o Paraíso?
Pastor Adil tem uma palavrinha para nós. Bom dia, então, para todos vocês. Eu estava ali lembrando de 3 pregações que eu preguei aqui em época de encontro. A primeira delas tem esse título: diga para quem está perto de você, meu irmão, minha irmã. Se você me ama, me chama de irmão. Se você me ama, me chama de irmão. Esse foi o título. Estão gostando, né? É bom, né? Falar irmão, 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 irmão. Esse foi o título de uma. A segunda é o crente enguiçado. Tem algum crente enguiçado aqui? Vai voltar arrumado para casa, né? Amém? Aleluia, né? E a terceira que eu me lembrei, eu falei sobre coração. O coração não para de bater, mesmo quando estamos dormindo. Por isso que é difícil morrer, não é verdade? Eu estou muito grato, estou muito emocionado. Talvez as pessoas não veem lágrimas externas, mas a maioria de minhas lágrimas são internas e não tem como enxugá-las. Muito obrigado, pastor Jonas, Felício Pimentel, por me convidar. Muito obrigado, irmão Joaquim Rodrigues. Tu sempre me animas, meu irmão. Deus te abençoe. Eu sempre digo que o pastor Adil, muito mais do que um irmão, é o meu amigo. A minha amizade com ele é verdadeira e a amizade dele para comigo também é verdadeira. Isso não desfaz de outras amizades, mas a amizade do pastor Adil, ela é algo diferente comigo. A minha ligação com ele é de amigo, irmão. Antes de irmão, é amigo. Amém? Vocês estão satisfeitos, pastores, obreiros? Que coisa maravilhosa, né? Eu estou muito satisfeito por tudo que está acontecendo, porque não é Joaquim Rodrigues, é Deus. Não ponha Joaquim Rodrigues na frente, é Deus. Foi Deus que deu esse presente para vocês. A gente é apenas instrumento para viabilizar as coisas. É uma maravilha, gente. Isso aqui vai ficar na história. Isso aqui não tem preço. O que está acontecendo hoje, como eu disse, não tem preço. Isso não se paga com dinheiro. É só a gratidão, a fidelidade de vocês para com Deus. É maravilhoso a mocidade, esse encontro. É lindo o momento de vocês. Viva-o da melhor maneira possível. Viva-o servindo ao Senhor de coração, alma e espírito. Dedique toda a sua vida a Ele. Vale a pena. Vale a pena servir a Deus, estar fiel à palavra, à mensagem. Vale a pena, jovens. Meu neto que está aqui, cadê meu neto? Levanta aí, vem aqui na frente. Esse é o meu primeiro neto, Davi Rodrigues. Vale a pena, meu filho. Seu vô dedicou toda a vida ao ministério, à palavra, a servir a Jesus Cristo. Que você possa seguir os passos, que você possa seguir os exemplos, nunca se desviar dessa palavra, dedicar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim como todos vocês. Então nós vamos encerrar, nós vamos para o próximo evento. Gostaram? Estão felizes? Moeleno está relembrando que hoje está fazendo 25, né?
Hoje está fazendo 25 anos que tivemos o primeiro encontro da mocidade aqui nesse tabernáculo. É coincidência? É Deus. É coincidência? Não, é Deus. A gente não programou e não sabia também disso. Então tudo está acontecendo, essa obra sempre acontece. Vamos cantar mais um corinho para nós ir embora? Então todo mundo de pé e fogo mesmo, fogo! Quantas vezes o pastor Joaquim fez isso com a mocidade aqui, com as crianças? Quantas vezes ele fez? Se vocês prestaram atenção no que ele falou, algo sobrenatural está acontecendo nesse instante. Mais um pouquinho. Agora eu vou marchar com os jovens, como eu fiz muitas vezes aqui. A velha guarda também fez. Vamos lá, gente. Vamos lá, os amarelinhos.
Após uma celebração marcante no antigo Tabernáculo da Fé, da Rua Senador Jaime, onde os jovens puderam conhecer o lugar que marcou a juventude de seus pais, seguimos para o cemitério Jardim das Palmeiras, onde nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves foi sepultado no dia 2 de agosto de 2021. É um privilégio, uma oportunidade rara que todos vocês estão tendo. No dia 2 de agosto de 2021, então partia para a glória nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Eu não estive aqui no seu sepultamento. Eu estava praticamente morto em cima da minha cama. Ao meu lado estava sempre me apoiando o pastor Jonas Pimentel e o irmão Adão. Foi momentos muito difíceis para nós. Passei um mês na cama, na pior situação que um ser humano pode passar. Perdi a voz, fui para a cadeira de roda, tive que aprender a andar novamente, a falar, e Deus permitiu que eu estivesse vivo ao lado do pastor Jonas, conforme foi o desejo do pastor Joaquim Gonçalves. Não à toa ele deixou escrito que ele teria a minha pessoa ao lado dele. Como tudo vocês viram, são profecias, são cumprimentos, Deus em real fazendo o que Ele quer fazer. Nem o meu médico cria que eu amanheceria vivo aquela noite. Mas, como era plano de Deus, Deus preservou a minha vida. E eu sou grato a Ele por isso. E, então, eu não estava aqui. E teve os irmãos que sepultaram. Todos podem ver, aqui o cemitério é dessa forma. Está lá aquela foto dele, muito significativa, muito sugestiva, ele dando o adeus para nós. Junto desse túmulo é um túmulo da igreja. Tem vários outros irmãos, irmão Marteno, irmão Jaci, a irmã Neuza, mãe do Ricardo, e João da Mata, pastor Elias, irmão Jurandir, irmão Joãozinho, estão sepultados aqui. Nós vamos ouvir a primeira reprodução do irmão Brana, algo muito significativo para todos nós. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria, caindo de nossos rostos,
E o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. O que nós vamos ouvir agora é muito forte para mim. Em 1996, o recanto estava sendo construído e eu estava com o Davi, meu filho, e a minha família no recanto. O Davi também é trompetista, foi trompetista. Eu quero aqui. Dá para vir ou não? E o Davi estava com um trompete, tocando essa música. Pastor Joaquim chegou para nós, isso em 1996, e disse: o dia que eu morrer, eu quero que você toque isso para mim. Que quando o pastor Joaquim morreu, eu e o Davi e toda a minha família estávamos na cama com Covid. Não foi possível nós estarmos aqui. O irmão Reino, por uma inspiração, juntamente com o irmão Silas, ele tocou aqui. Mas eu não estava, e nem o meu filho Davi estava. Cumprindo então o que o pastor Joaquim pediu para nós, eu, Davi, nesse instante, o irmão Reino vai tocar isso, em cumprimento ao desejo que o pastor Joaquim teve para comigo e o Davi naquele dia, e fez esse pedido. Então, atendendo ao pedido do nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves, vamos ouvir isso com bastante gratidão e lembrança de dias bons que nós vivemos ao lado dele pessoalmente. É muito importante isso para mim, irmãos. Pastor Jonas, é muito importante para mim e para o Davi. E um privilégio para o irmão Reino. Deus vai dar graça, vamos com força, com graciosidade, irmão. Vamos ouvir o que o pastor Joaquim desejou ouvir e pediu para que fosse tocado no dia que ele foi sepultado.
em homenagem ao pastor Joaquim Gonçalves pela sua vida, pelo seu ministério.